Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Marineia, uma super síndica lá do Rio de Janeiro. Conheci a Marineia, eu vou contar um pouquinho para vocês depois que eu apresentar. Ela é fantástica, além de síndica, de trabalhar comigo em vários ambientes ali, fora de condomínio, dentro de condomínio. A Marineia é fantástica, super engraçada. Vocês vão conhecer e vão gostar muito dela também. E a gente vai falar sobre empregabilidade lá no Rio de Janeiro, como funciona lá, como a gente pode ajudar com o Instituto. Tudo bem, Mari? Bom dia! Tudo Bom dia, bem? minha Que prazer querida. estar aqui com vocês na Terra da Na Garoa. Terra da Garoa, é verdade. Muito Friozinho, né, bom. Mar? Friozaço para carioca não gosta de dias É, nublados. eu também não, viu? Queria É, ser carioca. mas faz parte. Tudo que passa é importante, É né? O Criador é verdade. sábio. É verdade. É. Mar, se apresenta pra gente. Conta quem é você, o que você faz no mundo condominial. Conta um Hum, pouquinho pra gente. São tantas emoções. São muitas. Eu sou Marinéia Marques, síndica profissional no Rio de Janeiro. Já estou completando 18 anos de sindicatura. Caramba. Comecei com um condomínio, que era o condomínio onde eu morava. Corajosa. Eu fui convidada e já era formada em administração de empresas. Comecei nesse condomínio e depois vim me desenvolvendo, fiz uma pós-graduação em Direito Condominial, MBA em Gestão de Capital Humano e já cheguei a administrar 12 condomínios sozinha. E a minha jornada é de muitas experiências no mercado condominial. Aliás, vou fazer o lançamento de um e-book falando um pouquinho da minha experiência, compartilhando Fantástico. principalmente com os síndicos iniciantes, né? Síndicos Uhum. orgânicos, Sim, síndicos iniciantes, porque a gente já tem um caminho pavimentado. com Então, isso é certeza. um pouquinho da Marinéia. Com certeza, né? O caminho, assim, eu falo, né? O síndico é a experiência do Sim. trabalho, né? Sindicatura é prática. Você pode fazer Exatamente. 500 mil cursos, mas se você não for para o campo, não praticar, você não é Não é síndica. síndica. Inclusive, você não consegue nem fazer uma assembleia, né? Porque Não. você não vai Trava, entender como falar trava, ali com as trava. pessoas, né? Então, É. o importante da sindicatura é a prática. Sim, e ela tem muitas nuances, né? Ah, é só uma assembleia. Não, você está numa assembleia, uma assembleia de eleição, você também tem que fazer pitch de venda. Você está ali diante de um cliente, você precisa se vender. Enfim, sindicatura envolve muitas coisas. Não é só assinar boleto, mandar papel, Uhum. fazer uma reuniãozinha, não. Tem Exato. muitas questões que envolvem a sindicatura. E, Sim. aliás, costumo dizer que o síndico, ele precisa transitar bem e muitas áreas, quando ele decide ser síndico, a psicologia, a engenharia, o direito condominial, para que ele realmente possa dizer com certeza, com Uhum. convicção, eu sou síndico profissional. Exatamente. Esses dias alguém me procurou e falou assim: como eu faço para virar síndica? Eu digo: como virar É se converter, né? A pessoa acha que vai síndica? se converter. Então eu estou hoje desejosa de virar advogada. O que que você acha? Ninguém vira Não. síndico. É uma Uhum. jornada que você tem que construir. E é Sim, isso. exatamente. É o que eu falo. Eu estava até conversando esses dias aqui com o pessoal no Hub, dizendo que o síndico, a maioria dos síndicos, mas não tem experiência, né? Ele entra ali no condomínio, eu sou morador, tem um síndico profissional fazendo o trabalho dele, eles criam uma problemática ali, um caos, para arrumar uma solução fictícia, porque ele não entende daquele assunto, e aí ele entra para ser síndico e não consegue ficar 3 meses ali, né? Porque ele não sabe implantar um compliance, não sabe implantar um sistema que vai funcionar dentro daquele condomínio, não sabe como fazer com que os funcionários trabalhem da forma E correta. mais do que isso, ele não tem aptidão para gerenciar conflito, Uhum. que é o grande Exatamente. desafio da sindicatura hoje. Exatamente, é isso mesmo. Além da gestão condominial, administrativa, pasta, prestação de contas, o síndico ele ainda tem que ter uma gestão de primeiro entender que tudo aquele ataque não é para ele, não é pessoal, Sim. né? É a primeira coisa que ele tem que entender para conseguir lidar com aquelas pessoas, porque a gente sofre ataque todos os Isso dias, é uma né? realidade desde sempre. Pós-pandemia ficou muito pior, porque muitas pessoas adoeceram, né?
inclusive condôminos meus que eu já acompanhava, via algum comportamento assim diferenciado. Então, muitas pessoas, isso cresceu muito, as pessoas não se trataram, e isso vai muitas vezes parar lá na sala da administração com a sindicatura. Então, você tem que se preparar para estar diante desses problemas e ter condições de talvez não resolver, mas pelo menos administrar o problema. Sim. E eu costumo dizer que a segurança do condomínio também passa por gerir conflitos, porque uma vez que você olha para isso, eu conheci um colega que ele teve um problema com um morador e eu falei, como é que você vai resolver? Eu resolver? Esse problema não é meu, esse problema é dela. Era que vai procurar um psiquiatra. Não é assim. Não, e ele respondeu isso para a condômina, isso, uma coisinha simples, virou uma loucura ao ponto dele precisar pedir renúncia. Não queriam que ele pisasse mais dentro do condomínio. Então, quem entra na sindicatura, quem quer fazer esse trabalho, precisa entender que você vai gerir pessoas, que você vai gerir sonhos, expectativas diferentes. Você precisa não só olhar para o condomínio como uma coisa Uma palpável, construção, né? que é porta, janela, chão, parede, mas com um olhar de coisas que você não pode palpar, mas que você vai sentir, perceber e ter que buscar uma solução. Sim, É isso. exatamente. Essa mediação de conflito entre moradores ou de algum Colaboradores. problema, colaboradores, E aí a gente exatamente. já está falando de NR1 que está batendo na nossa porta. Sim. Como é que um condômino desce e diz para o morador: eu pago o teu salário, vai lá limpar aquele chão que está sujo de cocô de cachorro? Exato, Você já criou um problema. exato. E talvez isso possa, em algum momento, até parar no judiciário. E quem vai pagar essa conta? Condomínio. Como é que o gestor vai tratar essa questão? Sim. Como é que ele vai mediar isso? Sim. Como é que você vai evitar que esse colaborador desenvolva um problema de saúde mental? Porque ele já passou por uma, por duas, essa já é a terceira e a quarta. Evitar um afastamento do trabalho, evitar um dano moral. Exatamente. Precisa ter habilidade. Precisa ter habilidade. Toda área, né? Toda área tem que ter habilidade e entender onde você tá, com quem você tá, para saber lidar com aquele assunto. Exatamente. Né? O condomínio é muito mais difícil, porque você está dentro da casa das pessoas, né? Dentro da família das pessoas. Então a pessoa chega, o morador ele chega na sua casa já com um problema externo que ele teve lá no trabalho dele e ele vai descontar dentro do condomínio, né? No lugar onde ele se sente mais à vontade para fazer. E seguro. E seguro. Exatamente. Então, ali é o porto seguro dele, deveria ser o contrário, né? Lá ele deveria tratar as pessoas com educação, com respeito, com carinho, porque é ali que ele vai ser acolhido, né? Mas sempre vai descontar em alguém. Exato. Eu fiz um masterclass, até falei ali um pouquinho, né, na minha página, com o Silvério. Fantástico, até indiquei algumas pessoas para fazerem também. Eu quero fazer. Você está indicada já. É muito legal. E lá ele fala assim: você vai pisar no pé de quem está aqui próximo a você, do seu lado, ou você vai pisar no pé de quem está longe? É de quem está perto que você vai pisar no pé, né? E eu não esqueci isso que ele falou. Então, assim, as pessoas, elas, quando estão fora, elas tentam ser gentis porque está no trabalho, não pode perder o emprego. E aí, quando ela chega na casa dela, o porteiro é quem cuida da família dele, o zelador, o síndico, ele vai e pisa no pé dessas pessoas, né? Então, tanto os funcionários, o síndico precisam ser treinados e os moradores também precisam, né? A gente tem uma mentalidade hoje no Instituto que é também de fazer palestras para moradores. Sim. Então, nos eventos, cria um evento para morador, uma festa junina, em algum momento falar sobre isso, né? Sobre a empatia entre eles, em morar numa comunidade, porque é uma comunidade ali, Sim. né? Então, tudo isso faz parte do síndico. O síndico tem que trabalhar com isso. É problema seu como está a vida do morador? Não. Teoricamente, não. Mas, Exato. de alguma forma, isso vai chegar na sindicatura. Exatamente. Então, se a gente não trata a raiz ali, quem vai sofrer as consequências somos nós. Então, Sim. é melhor tratar tudo, Melhor. entender do assunto, né? Sempre estar se atualizando para conseguir trabalhar dentro de um Sim. condomínio. Eu, inclusive, tenho uma mediadora que me atende, assim como uma engenheira civil, uma advogada. Eu sou cercada
dessas áreas com profissionais técnicos para o que eu necessito, mas vejo que muitas vezes, em alguns conflitos, você precisa sair de cena Precisa. e deixar uma terceira pessoa ali para fazer essa mediação, Sim. de formas que você consiga lograr êxito Uhum. naquela questão, né? E aí, de novo, você fala de segurança, a gente não está falando só de circuito de CFTV, um prestador armado na porta, não. A segurança no condomínio transita por várias questões. É uma fachada que não pode cair, Exato. é um colaborador que precisa ser bem treinado, porque uma resposta torta para um condômino, para qualquer pessoa, pode gerar um problema sério. Eu já tive de se agredirem fisicamente por uma resposta atravessada, Sim. o outro não estava num dia bom, enfim. Então, tudo isso a sindicatura precisa ter um olhar bem treinado. Ah, mas eu pensei, não, não pense. Você precisa estudar, entender, inclusive para chegar à conclusão se é realmente esse lugar que você quer estar. Exatamente. Porque na sindicatura você todo dia precisa buscar excelência. Sim. E a busca da excelência passa por tudo isso, inclusive o treinamento dos colaboradores. Lá nos condomínios eu faço sempre comunicados, é como se fosse uma mini cartilha. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo e coloco as consequências. Por quê? Inclusive, porque recentemente eu tive uma condômina que não gostava de um porteiro e ela stalkeava. E ela mandava mensagem para mim e ela filmava ele de modo que ele não percebesse. E começou a mandar mensagem: olha, ele está sentado, ele está de pé, Meu Deus. ele foi no portão, ele foi no banheiro, está demorando 3 minutos no banheiro. Você não arrumou um gato para ela, Mari, para ela cuidar, né? 7 vidas, ela ia perder bastante tempo com o gato. Meu Deus. E eu cheguei em um condomínio novo, eu cheguei com um histórico pesado de problemas por causa dessa condômina. E marquei uma reunião, conversei, percebi que ela tem problema de saúde mental, mas ainda está lúcida, orientada, e conversei com ela seriamente. Mostrei a questão dos crimes contra a honra, inclusive contra mim. Conversei, mostrei, passei, dei a cartilha para ela, passei as orientações, e eu disse para ela que não aceitaria de novo uma postura daquela, que fosse a primeira e última vez, que ela foi só um treinamento para ela, mas que ela não repetisse aquela postura, porque eu fatalmente ia tomar uma medida severa, e inclusive juntando as provas para que num momento certo eu ingressasse com uma ação de condômino antissocial. Então eu acho que ninguém tinha enquadrado dessa forma, que vinha de gestões orgânicas, as pessoas tinham medo. Falta de conhecimento também, né, Mari? Inclusive a última síndica era vizinha de porta, tinha medo. E aí eu sentei, conversei, eu sei que ela estancou essa atitude. Creio que ela entendeu e não voltou a praticar esse tipo de comportamento. Mas você vê, é preciso ter conhecimento. Com certeza. Como é que você... firmeza, né? O síndico ele não pode ter medo. Sim, não, né? Você tem que se posicionar. Sim. Você é um gestor, você é o CEO de uma empresa. Então você tem que botar os quadradinhos no trilho para que aquela locomotiva possa andar de maneira correta. É importante que o morador ele entenda que o síndico ele não é o dono do condomínio, né? Como eles dizem, você acha que você é o dono do condomínio, você quer chegar aqui e mudar tudo, mandar em tudo. Não, o síndico, ele está ali para isso, para colocar ordem no condomínio. Como eu disse, não só administrativamente, o síndico, ele tem que colocar ordem na convivência entre os moradores, ele tem que deixar o condomínio de uma forma agradável, isso valoriza o patrimônio. Pois inclusive eu tenho uma máxima que eu sempre falo com os condôminos, principalmente na Assembleia de Eleição. O meu papel aqui é trazer para vocês o bem-estar, a segurança e a valorização patrimonial. Exatamente. E o síndico também, uma coisa que eu sempre falo, ele está ali para facilitar a vida do morador. Sim. Né? Eu sempre tento facilitar a vida do morador. Enquanto eu fui síndica,
Sempre. A minha vida inteira, a minha ideia era facilitar a vida do morador. Então ele chega com uma mudança. São Paulo é terrível o trânsito, né? No Rio de Janeiro também é difícil o trânsito, mas aqui é impossível, né, Mari? Quando você vem para cá, É você tem que... É desafiador. É desafiador. 45 de voo e 1 hora de trânsito para chegar aqui. Exatamente. Então, assim, eu falo, eu moro bem pertinho do hub, eu demoraria 15 minutos para chegar aqui normalmente. 7 da manhã, eu demoro 1 hora e 15 minutos para chegar aqui, porque é tudo parado, marginal parada. Então, eu conheço o trânsito, mas eu tenho um morador que vem, por exemplo, de Campinas para São Paulo, com uma mudança. Quando ele chega na marginal, para tudo. E o aí ele horário me de liga, mudança? exato. Aí ele me liga, Domi, não vou conseguir chegar às 5 horas lá. E eu tô com meu caminhão de mudanças vindo de Campinas. Eu vou falar para ele, volta para Campinas? Eu não vou fazer isso, né? Então, eu mando um comunicado no condomínio, pessoal, olha, temos um morador novo, ele teve um imprevisto no trânsito, a mudança dele vai até um pouco mais tarde. Então, os moradores todos do condomínio estão sabendo e a gente facilitou a vida desse morador que está chegando. Sim. Então, o síndico ele está ali para cuidar do condomínio todo, fazer a mediação do conflito entre essas pessoas, cuidar dos funcionários, treinar esses funcionários e também facilitar a vida dos moradores, porque eles te ligam quando eles precisam de alguma coisa. E falando em treinamento, não adianta a gente ter colaboradores impecáveis, bilíngues, impecáveis, um sistema maravilhoso de CFTV, enfim, tudo top, perfeito, top de mas linha. top de linha, padrão FIFA. Mas se o morador não tiver consciência do papel dele, nada vai funcionar. Nada funciona. Eu tenho um condomínio que foi feito um investimento alto em segurança, monitoramento, mas a condômina, ela passou e deixou o portão aberto. O meliante entrou no condomínio e fez a festa. Então, até costumo dizer, né, que conforto não combina com segurança. Então, quando a gente fala de treinamento, depois que você prepara todo esse ambiente, você precisa trazer esses moradores à consciência. Uhum. A gente fez esse investimento, preparamos esse ambiente, mas qual é o seu papel nesse cenário? Uhum. É esse aqui. Em relação à segurança, em relação aos colaboradores, os prestadores de serviço, em relação ao seu vizinho, em relação ao uso das áreas comuns, o que você pode, o que você não pode. Porque o que eu vejo acontecendo reiteradas vezes? Que as pessoas moram, sei lá, na sua casa, no condomínio de casas, mas que nem é um condomínio regulamentado nem nada, ou mora numa casa mesmo, uma casa linear e tal. Ela vai para um condomínio, nunca conviveu em comunidade. Quando ela chega lá, eu não sei o que acontece, alguma coisa acontece que a pessoa acha que tudo aquilo ali é a casa dela. Então vai com o cachorro, vai com a criança, enfim, sai fazendo um vandalismo. A lambaceira, né? Um vandalismo, enfim. Então, assim, falando em treinamento, os condôminos realmente não podem ser excluídos disso. Porque se ele me danifica um elevador, há 15 mil para consertar. Exato. Eu vou dar conta para ele no final? Vou dar conta para ele. Mas olha o estresse disso. Sim. A pessoa às vezes não tem condição de pagar. Enfim, mil coisas. Essa semana a moradora está fazendo a mudança e o rapaz da mudança puxou a porta do elevador a um ângulo maior que 90 graus, acima do limite, que já tem até um batente, quebrou uma alavanca. R$750, Marinéia, não tenho dinheiro para pagar. Tudo que eu tinha foi comprar esse apartamento aqui. É o meu sonho. Não tenho. Foi o rapaz que quebrou, não fui eu. Quando você dá acesso a uma pessoa ao condomínio, você é responsável. Claro. Então, assim, o Instituto tem um papel muito importante nisso, quando ele traz não só os colaboradores para o treinamento, mas também os condôminos. Sim. E por que não os conselheiros, que mais do que condôminos ainda foram eleitos para ser conselheiros? Porque a gente tem muitos conselheiros que dão mau exemplo. Sim, muitos, muitos.
tem muitos conselheiros que entram no conselho para atrapalhar a gestão, né? Ele fala: não, eu queria outro síndico aqui, foi eleita a Marinéia, a gente não queria a Marinéia, então nós vamos atrapalhar a gestão dela, porque ela vai embora e a gente traz outro síndico para cá. Milícias condominiais. Milícias condominiais. Temos várias. E você sabe, é engraçado, né? Hoje eu não cuido mais, né, de tantos condomínios. Hoje eu tenho só 4 condomínios, que são condomínios que eu estou há muitos anos ali, 7, 8 anos, e que eu acabei ficando só com esses, porque eles não me dão mais trabalho, né? 8 anos de gestão, eles Já já está tudo entraram. quadradinho, direitinho. Exatamente. Então, tem uma pessoa, né, um síndico operacional que cuida e tá tudo certo, andando maravilhosamente bem. Mas os outros 44, eu nas reeleições acabei abrindo mão por conta do instituto, que hoje o instituto me toma 100% do tempo, né? E eu era o meu sonho ter um instituto e poder treinar as pessoas e sempre levar ideias novas justamente para que o condomínio seja um ambiente agradável, para as pessoas morarem ali, se sentirem bem ali dentro, né? É. Então, eu lembro, na época que eu fazia a gestão dos condomínios, era assim, eu era eleita, por exemplo, por 37% dos votos, né, da maioria, e os outros que não elegeram ou que não participaram e etc., eles ficavam em cima da gente, mesmo sendo a minoria, sendo 5%, 3%, eles ficavam em cima da gente e faziam um inferno na gestão da gente. E eram pessoas perigosas, pessoas que atacam, né? E que, se a gente não for forte ali, duro, a gente vai embora do condomínio. Eu passei por uma assembleia que foi uma votação muito apertada, porque o time do mal foi buscar procuração em pessoas que nunca estiveram no condomínio, não conheciam, não acompanhavam nada, não sabiam de nada, mas eles foram pegar as benditas procurações e trouxeram. No final eu soube até que tinha procuração fantasma, mas isso é outro capítulo. Eu fui eleita e 5 minutos depois eu pedi renúncia, porque o ambiente que eu percebi não me daria condições de Eu trabalhar. lembro que você me contou essa história. Não me daria condições. Depois fomos analisar, vimos procuração fantasma e tudo mais, porque o presidente foi... Era da milícia. Era da milícia, aquelas procurações passaram, e você sabe que na hora de uma eleição o síndico não tem condição de ficar verificando procuração, assinatura, isso é um papel do presidente, do secretário, eu estava ali prestando contras para ser reeleito e tudo mais, e eu sabia que o pessoal que já vinha comigo há 6 anos, eu estava lá há 6 anos, já vinha comigo, mas assim, criar um ambiente tão hostil, e eu fui eleita. Foi uma comemoração e eu chamei o meu conselho, enquanto se discutia outros temas lá, dei um break para um cafezinho e tal, que seria uma assembleia longa. Eu falei, olha, vocês me perdoem, mas não teremos condições de trabalhar. Vocês perceberam o ambiente? Fiz a cartinha e na hora pedi renúncia, Tá porque certo. é isso. A gente tem que saber o momento de renunciar, né, Mari? Tem lugares que não são pra gente. Pra nossa saúde mental, a gente tem que renunciar àquele ambiente ali. É necessário. É necessário. Eu também tinha muita dó de deixar um condomínio por conta do conselho e por conta dos moradores que apoiavam e que acreditavam no trabalho. Seu trabalho. Né? Só que chegava um momento que era impossível ficar ali dentro. Mesmo sendo a minoria, o que eles faziam... A minoria barulhenta. Barulhenta e agressiva. Sim. Né? Então, assim, a gente vai entrar com ação contra todos os condomínios que fizerem isso? Não tem condição. A gente sai do mercado. Né? Porque um condomínio vai falar para o outro, olha, cuidado que ela entra com ação. O que a gente está percebendo? Eu vou falar do Rio de Janeiro, que é um mercado que eu conheço bem. Eles se unem, criam uma circunstância negativa, começam a denegrir a imagem da sindicatura. É uma milícia mesmo, tá? Milícias condominiais. Inclusive, eu tive, no mês passado, recebendo uma moção honrosa lá na Assembleia Legislativa e falávamos sobre isso. Então, eles criam essa milícia, eles buscam uma forma de derrubar a gestão e eles assumem o poder. E quando eles assumem, acabei de ver esse cenário. Entra alguém com um prolabore mais alto que o seu, não tem experiência, mas está começando a colocar dentro do condomínio aquilo que ele entende que está correto e que é muitas vezes totalmente contra
ao que realmente está correto. Uhum. Então, eles tomam o condomínio de assalto. Sim. E depois, para você tirar essa gente, olha, Impossível. É impossível. Bom, gestão condominial é maravilhoso, a gente adora falar sobre isso, isso é uma né? cachaça, É né? uma cachaça. Eu amo lidar com pessoas, eu amo ouvir as pessoas, eu amo ver as pessoas. Que coisa boa, que trabalho lindo, ficou perfeito. Ai, muito obrigada, meu dinheiro foi bem investido, o investidor lá de Dubai. Ai, meu dinheiro foi bem investido, ai, que lindo. Ai, o piso. Amo, É dá maravilhoso. prazer. Dá prazer, exato. E como nós somos parecidas, né, Mari, na É. gestão, É. a gente teve a gente se conheceu, né, num evento da WConf, inclusive, né, de fotos e tal, um ambiente super gostoso. No Fashion Day. No Fashion Day, maravilhoso. E dali pra frente a gente conversa sempre, tá sempre junta nos eventos, né? Assim, eu adoro prestigiar minhas amigas, ver o sucesso das minhas amigas. Você é maravilhosa. Então, assim, para dar um prazer enorme, você conhecer uma pessoa que não era conhecida, de repente, pá, super conhecida, todo mundo quer falar e tal, e tá ali naquele meio. Então, é muito gostoso ver isso, né? Eu adoro essas coisas. E as pessoas falam para mim, falam, Domi, você é um diferente, né? Porque as pessoas não gostam. Claro, eu quero ver seu sucesso, mas nunca aquele super sucesso. Eu não, eu quero que vocês explodam, sejam maravilhosas, que eu vou junto, eu quero ali. que você seja rica e famosa. A gente vai estar sempre junto. Assim, é uma delícia ver, né, tudo isso acontecendo. E quando o Instituto, ele tomou forma realmente, né, que aqui em São Paulo o Instituto está empregando mais de 1.500 pessoas por mês, né, nos condomínios, com treinamento. O que a gente percebeu fazendo reunião com algumas empresas terceirizadas? Eles contratam as pessoas, né, porteiro, zelador, principalmente a SG, o pessoal da limpeza, eles contratam 1.000 pessoas, 900 vão embora. E aí a gente começou a entender com os funcionários por que isso acontecia. Por que você vai embora? O que está acontecendo e tal? E aí a gente entendeu que o Instituto estando por trás disso, contratando, fazendo essa intermediação entre funcionário e empresa, os funcionários se sentiram mais seguros. Então, eu tenho um problema na terceirizada, eu não vou direto na terceirizada resolver. Eu vou falar com o Instituto. Olha, Instituto, a empresa não está cumprindo com aquilo que me prometeram e tal, e tem a chancela do Instituto lá. Então, nós fazemos essa intermediação entre empresa e o funcionário acaba voltando, entendendo e ficando na empresa. Então, com a contratação sendo feita através do Instituto, a retenção é de 80% a 90%. Então, não tem mais 1.000 contratados e 900 saem. Saem ali 100, né? Porque é uma contratação gigante de 1.000 pessoas. Então, a gente tem ali uma perda de 10% no máximo. Normal. Então, normal. Então, a gente entendeu que o Instituto, estando por trás, ele ajuda nessa retenção. As empresas, obviamente, adoraram isso, porque eles perdiam muito dinheiro na contratação e dispensa e tal. Então, eles entenderam que pelo Instituto é melhor fazer a contratação. E o que é mais interessante é que a gente não cuida só do empregado. Então, a gente faz a intermediação dessa contratação e depois que ele é contratado, ele tem vários benefícios pelo Instituto, que o Instituto tem parceria com o Clube do Bem, com a prefeitura. Então, a gente consegue reverter uma parte do valor para a comunidade, para a família dessas pessoas que estão sendo empregadas pelo Instituto. Então, a gente consegue dar bolsa, por exemplo, alimentação para essas pessoas, a gente consegue empregar também a esposa ou o esposo, né? A gente consegue dar bolsa de estudo para as crianças, para os adolescentes, para a faculdade. Então, essas pessoas, elas ficam dentro do Instituto, fazendo reciclagens. Se sentem acolhidas. Exatamente. O funcionário hoje, para ele ficar no condomínio, na verdade, qualquer empresa, ele precisa perceber um ambiente seguro e acolhedor. Exato. Não é só salário, dinheiro. Exato. Ele precisa se sentir num ambiente seguro. Exatamente. E as famílias que estão sendo ajudadas, né, através desse programa, elas cobram, né, da esposa ou do esposo, falam, poxa, você não tem só a empresa por trás. Hoje você tem um instituto que vem aqui
que vê se a gente está bem, que implanta aqui para a gente, do lado da nossa casa, um posto com psicólogo, um posto de saúde, através de parcerias, creche, para cuidar dos nossos filhos enquanto a gente está trabalhando, com horário ampliado. Então, isso que a gente criou, né, e que o meu sonho era esse, poder ajudar as pessoas da comunidade, das igrejas. Hoje a gente tem 7.500 igrejas parceiras do Instituto, todas as comunidades de São Paulo, através do Clube do Bem, que deu essa oportunidade para gente. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Porque a Mari está no Rio de Janeiro, né? Eu estou aqui em São Paulo e eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Possível. Impossível. Então a gente busca, obviamente, pessoas que têm a mesma característica, os mesmos sonhos, os mesmos entendimentos para serem embaixadores do Instituto em outros lugares, né? Sim. E a gente já tinha conversado sobre isso, então a gente convidou a Mari para ser embaixadora do Instituto lá no Rio, para a gente levar tudo isso que a gente está fazendo em São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Sim. E assim treinar os colaboradores, os condomínios, os síndicos também. A Mari já faz isso, já presta consultoria para síndicos, sou mentora, né, e Mari? consultora de síndico. Isso. Então, a gente vai levar tudo isso, fazer um grande curso ali para os síndicos que querem aprender, né, com a Mari, comigo e com outros profissionais que a gente vai estar levando ali para fazer esses cursos, né? Sim. E ali, com certeza, você nada de braçada, conhece todo mundo, Sim. então nada mais interessante do que você ser nossa embaixadora lá no Rio de Janeiro, Eu né, me Mari? sinto lisonjeada por esse convite. Inclusive, quando eu decidi começar a fazer mentoria e consultoria, foi pensando em elevar a régua desse mercado, porque o nosso trabalho na sindicatura é um trabalho brilhante, mas ainda não é uma função regulamentada, mas de grandíssimo valor para toda a sociedade. Sim. Então, quando a gente traz esse trabalho que o Instituto faz, eleva muito a qualidade, não só da sindicatura, mas de todo o ecossistema condominial. De novo, o que nós falamos no início, não adianta você ser um belíssimo síndico, uma belíssima síndica, impecável, mas se você não tem seus colaboradores, os seus condôminos, o seu conselho treinado e todos falando a mesma linguagem. Então, o papel do Instituto, eu vejo como um local, uma empresa, um instituto que vai fazer essa complementação. Então, não só aqui, como no Rio, como, por que não em todo o Brasil? Sim, com Porque certeza. essa é a realidade do mercado Sim, condominial. é. Todos precisam falar a mesma linguagem para a engrenagem funcionar perfeitamente. Exato. E você falou sobre o Clube W Condo e ser conhecido. Na verdade, eu tenho o antes e o depois do clube. Sim. Depois que eu ingressei no Clube W Condo, que eu comecei a conhecer essas mulheres potentes do mercado condominial, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, BH, eu abri os horizontes e comecei a entender uma nova forma de desenvolver a sindicatura. E vi que existiam mulheres que sentiam as mesmas dores que eu. Então, esse clube me deu essa sensação de pertencimento e me levou a um outro patamar. É verdade. Por isso, eu sou W Condo. É verdade, Maria. Eu falo assim, eu conheci muita gente no W Condo, de pessoas que eu não conhecia, como eu te falei, pessoas... O que foi legal no W Condo? Que ele levou síndicos que não são síndicos de propaganda, né? Então, a gente tem síndicos muito conhecidos. Ou pelo nome, eu sou conhecida porque o meu nome é muito diferente, eu faço muito podcast, né? Eu gosto muito de postar e tal. E eu atendi muitos condomínios populares. Eu implantei mais de 80 condomínios populares em São Paulo, né? Então, meu nome acabou ficando conhecido no mercado. A gente tem outros síndicos muito conhecidos no mercado que estão sempre nos eventos, estão sempre participando de palestras. E o que eu vejo que o W Condo fez? Ele tirou pessoas que não eram conhecidas e trouxe essas pessoas para a ascensão. Assim como administradoras também, que não eram conhecidas e que hoje são administradoras conhecidas. Então, todos esses grupos que são formados, eles fazem isso, né? Eles tiram essas pessoas do anonimato e trazem essas pessoas para serem conhecidas no mercado. Tem pessoas que amam ser conhecidas e ensinar aquilo que sabem. E tem pessoas que são mais
tímidas e que Comedidas, não né? gostam, exato. Então, assim, eu gosto de fazer meu trabalho ali, quietinho, tal, mas tem muito para ensinar e ensina. Só não quer ficar aparecendo muito e tal, mas essas pessoas também ensinam. E o W Condo, ele me trouxe um monte de amigas primeiro, né? Eu conheci um monte de gente lá, que hoje são minhas amigas, que eu adoro. E o mais legal, as mulheres, elas hoje elas estão juntas, né? Então a gente faz um evento. Eu fiz o evento, o Menopausa, por Sim, exemplo, o Outubro o Rosa, Outubro Rosa, aí eu fiz o de maquiagem. Então, assim, a gente lotou esses várias mulheres do ambientes clube. com várias mulheres. A Edna, maravilhosa, deu um depoimento lindo no Menopausa, ela tá sempre com a gente. Então, assim, são pessoas que agrupam, que abraçam, que ajudam. Você, por exemplo, assim, super, né? A gente se fala, Mari, vamos fazer? Vamos, vamos, vamos. Então, assim, não tem tempo ruim. Então, o clube trouxe isso, né? É muito, Sim. muito gostoso, porque a gente conheceu muita gente gostosa ali, Sim, né? e Então, a foi muito mulher bom. no mercado condominial, diga-se de passagem, ela tem um olhar Tem. diferenciado. E a gente, dentro do clube, começou a perceber a potência de cada uma e o que cada uma pode trazer de experiência pessoal Sim, mesmo, aham. para dentro da sua jornada na área condominial, seja advogada, seja contadora, seja engenheira, Uhum, seja síndica. uhum. Então, a importância dessas profissionais estarem juntas e se desenvolverem como Sim, pessoas e profissionais. Então, o Clube W Condo foi um marco na minha jornada profissional. Você e outras mulheres que eu conheci, algumas tiveram algumas dificuldades, tiveram que se afastar do clube, uhum. algumas saíram, enfim, porque às vezes acontecem Acontece, coisas na vida, acontece. mas assim, a gente não perdeu o contato, mas a importância dessa comunidade W Condo e da comunidade condominial Sim, também estarem ali juntos, falando a mesma linguagem, para chegarem no mesmo local e com excelência. sim, com Porque tudo que a certeza. gente pega para fazer, a gente deve buscar a Com excelência. certeza. E deve buscar também a união, Mari. Sim, É o que eu falo sempre. A gente precisa buscar a união das pessoas. Então, não são grupos. A gente não pode fazer grupos que se odeiam. Ah, não, esse grupo, porque naquele grupo. não, Gente, tá todo mundo no mesmo barco, sim, sabe? Tá todo mundo é, trabalhando com condomínio. É difícil, a gente leva paulada. Vamos se ajudar, é, né? Vamos estar junta. A gente marca happy hour, que a gente não fala de condomínio nesse momento. sim, A gente se ajuda, a gente conversa, a sim. gente troca ideia. Então, assim, é um grupo que não é só trabalho. É um grupo onde a gente sai, a gente se diverte, a gente bate papo. Quando Sim, as meninas vêm do Rio para cá, se sim. reúnem. Então, assim, Compartilhamos as mesmas dores. Nós temos exato. muitas mulheres 40 a mais que estão na fase da menopausa. Ai, mas eu estou sentindo. Amiga, é isso aí, o processo é esse. Procura a doutora Fulana, ela vai te Por isso que a orientar. gente fez o evento. É, Porque para ajudar as sim. mulheres, a gente não falou de condomínio naquele dia, É. mas as mulheres saíram de lá. Eu fiquei muito feliz, porque era exatamente o que eu Com a queria mente quando eu aberta sobre imaginei. aquele tema. Exato. Eu fui inclusive numa reunião esses dias, e aí as meninas falaram para mim, Domi, mudou a minha vida aquele evento, porque eu ia numa médica, fazia meus exames, tal, eu estava começando a sentir aquele calorão, aquela coisa, e minha médica falou que era normal, da idade e tal. Depois do evento, eu mudei de médico, hoje eu não me sinto mais, eu me sinto super bem, não sinto mais calorão Faz e toda a tal, faz diferença, toda a né? diferença. Então, assim, É. foram várias pessoas, Mari, em todo lugar que eu vou, que a pessoa participou desse evento, fala, Domi, você mudou a minha vida com É. aquele Pois evento. é, às vezes as pessoas, mas por que um clube só de mulheres? Por que que não bota os homens? Como que essas mulheres vão se reunir numa mesa, mulheres e homens, para falarem de menopausa? Exato. Esse tema não interessa aos homens, É. interessa a outras Mas a gente mulheres. faz também, viu, Mário? É, O Instituto faz o Condomém, junto com a sim, Condoprime. sim. Então, eles também não Nós ficariam para fizemos, nós trás. fizemos um evento em que tinham homens, que Uhum. eram maridos, e a gente falou de tudo. Mas quando a gente senta, vamos falar das nossas dores? Qual é a sua dor? A minha é essa. Qual é a sua? A sua é essa. Muitas vezes aquele assunto não diz respeito aos homens, eles não se interessam por aquilo. Então, o Clube W Condo não é um clube.
só para fazer negócios, mas é um clube onde você pode falar de De tudo. tudo, é. Porque ali são mulheres, elas calçam o mesmo salto, sentem as mesmas dores. E ali elas compartilham suas experiências e aquilo renova as suas energias. E quando a gente está falando de negócio, ou está falando de condomínio, mas eu passei por uma situação dessa. O que que você fez? Eu fiz assim, eu vou fazer a mesma coisa, eu acho que vai dar certo. E é isso, o Clube W Quando é isso. É, Tem alma viva é, todos os dias. A gente fala de coisas que só nós sentimos, só nós é verdade. Eu percebemos. lembro uma vez que eu recebi uma mensagem de uma síndica, bem mal educada, mas ela é uma pessoa mal educada, né? Mas ela foi muito mal educada. E ela me mandou uma mensagem, e aí eu coloquei lá no grupo, não falei quem era, mas eu coloquei, falei, gente, olha isso aqui que eu recebi de uma colega, né? De uma síndica. As pessoas ali tomaram a dor, e aí me chamavam no particular, Domi, me conta quem é, porque eu vou cortar relacionamento. Eu não vou contar justamente por isso. Eu não quero que você corte relacionamento com a pessoa. Ela é assim comigo, pode ser que com você não seja. Então eu não quero assim, criar um conflito, uma guerra. Sim, Eu só queria mostrar a maldade das pessoas, como elas agem às vezes, né? E elas sim. fazem parte de um grupo onde tem um monte de mulheres ali e elas pegam uma ou duas para ser o bode expiatório, né? A gente Pois é, fala. Domi, e aí a gente fala sobre relacionamento, né? A gente tem pessoas assim que são impecáveis, educadíssimas, terapeutizadas, mas a gente tem pessoas que não estão bem, estão doentes, mas elas não percebem que estão doentes. E eu hoje, como anfitriã do Clube W Condo, eu estou buscando exatamente isso. O que que eu posso lhe servir? Como eu posso lhe ajudar? Você está com alguma dificuldade? Eu estou com essa dificuldade. Vem cá, eu vou te ajudar. Te indico fulano para te ajudar nessa área, te indico Beltrano para te ajudar nessa área. Por quê? Porque ninguém merece a sua falta de educação, sua falta de postura, sua falta de respeito. Isso ninguém merece. Isso é um problema seu. Você tem que resolver isso lá dentro da sua casa com você mesma. Então, Uhum. como anfitriã do clube, eu tenho buscado levar as pessoas a entenderem a importância dos bons relacionamentos, da postura, porque ninguém vai comprar de uma síndica mal educada, de uma advogada que, não, eu não vou resolver esse problema. Ninguém vai Não, comprar, ninguém quer conviver. não. Então, o meu papel como anfitriã hoje também é de levar as pessoas a se tornarem um pouco melhor umas com as outras. E aí, elas precisam, elas e eles, você precisa olhar para dentro de si, ver o que que está acontecendo, cuidar do seu primeiro condomínio, para depois você sair de casa e cuidar dos outros. Muito bom. E é isso que a gente faz no Instituto, com os colaboradores, com os síndicos, com todo o ecossistema Ecossistema. condominial, porque a gente cuida de todo mundo ali, e a gente não treina só zelador, portanto, a gente treina técnico de elevador, técnico de individualização de água e gás, pintor para pintura de fachada. Então, todas essas empresas terceirizadas contratam pelo Instituto, porque assim a pessoa vai treinada, vai qualificada, e vai fazer um atendimento muito melhor ali dentro do condomínio, assim como os condomínios orgânicos, eles também contratam o instituto para fazer essas reciclagens ali dentro dos condomínios, né? E é isso que o nosso mercado precisa. Porque quando você assume o condomínio, o que que você precisa ter em mente? O bem-estar, a segurança e a valorização patrimonial. Exatamente. Mari, é um prazer sempre conversar com você. Eu queria ficar aqui Prazer duas é meu. horas, mas infelizmente não temos tempo, mas você vai voltar agora como embaixadora do nosso instituto lá no Sim. Rio de Janeiro. Eu vou para lá também, a gente vai gravar lá, Seja vou muito mostrar bem-vinda. tudo para a Cidade galera. maravilhosa. Maravilhosa, eu amo o É. Rio. Daí a gente vai conversar lá, vai E vamos pro mostrar para camarote as do pessoas, Flamengo. vamos para o camarote do Do Flamengo. Flamengo e vamos curtir lá e vamos mostrar para o pessoal como a gente vai trabalhar com o Instituto lá, com você. Vai ser muito gostoso. A gente já se fala, sempre vamos nos falar mais ainda. Sim, E vamos dar o último recadinho aqui para o vamos. pessoal. Então, pessoal, se inscrevam lá no Instituto, entra na nossa página, Instituto SOS Condomínios. Lá vocês vão ter
todos os eventos que vão acontecer, agora no Rio também, que nós vamos fazer. Então, vem com a gente na página do Instituto e a Mari também vai dar um recadinho aqui para vocês. Me segue lá no Instagram, @Marineia Marques, síndica profissional. Eu estou sempre postando algumas dicas, perguntas que eu recebo, eu posto lá, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do Com outro. certeza. E também vamos começar a divulgar lá os trabalhos do Instituto para você acompanhar e também vir fazer treinamento com a gente para que a sua gestão condominial alcance o nível de excelência, visando o mesmo. bem-estar, a segurança e a valorização patrimonial. Muito bom, gente. Não podia ter escolhido uma embaixadora melhor para o nosso instituto lá no Rio de Janeiro. Sigam também a página da W Condo, né, Mari? Sim, W Sigam lá a Condo. página da Eu sou W embaixadora, Condo. sou anfitriã do Anfitriã. W Condo e Clube W Condo lá no Instagram. Você também vai me ver em alguns eventos. E se você é mulher que opera no mercado condominial, não conhece o clube, entra lá e me chama. Eu vou te mandar um link para você participar dessa comunidade que só cresce. Hoje tem mais de 200 mulheres e fantástico. Você vai se sentir em casa. Com certeza. Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast do Instituto. Bye, bye.